é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa ao vivo também agora no YouTube e ainda na Twitch TV, em todos esses aplicativos com imagens e áudio e som ao vivo aqui da Folha FM, dos nossos estúdios. Daqui a pouco em podcast, em todas as plataformas de podcast, e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 5 minutos em Campos. Um ótimo dia, uma excelente quinta-feira a todos. Hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Hoje é dia do pescador, né? Então, aliás, hoje é feriado em São João da Barra. São João da Barra é feriado no dia de São Pedro e é ponto facultativo amanhã também no município. Então fica atento aí que Campos tem muita gente que tem aí as suas casas e negócios de São João da Barra, fique atento. Um acidente também agora há pouco na BR-101, está deixando o trânsito lento ali na altura de Bitioca. Nos dois sentidos o trânsito está lento, até porque uma pista está interditada, uma carreta vindo do sentido Rio-Campos acabou tombando ali e não temos informações sobre feridos, mas sobre o trânsito que a Artérias Fluminense informou, está funcionando em meia pista, é quilômetro 84. Então fique atento, aquele Bitioca ali, que foi o trecho que justamente não entrou aí na duplicação. Então tá complicado o trânsito ali para quem vai no sentido Rio, Macaé, enfim, vai ter um pouco de atraso aí hoje. Olha, nesta quinta-feira o tempo é bom em Campos, não tem previsão de chuva, estamos no inverno com o fenômeno do El Ninho e a temperatura hoje chega a 30 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima é de 16 e agora aqui no centro da cidade faz 17 graus. Com Rodrigo Gonçalves da bancada, hoje conosco vamos conversar com a Graziela Escocar. Ela é coordenadora do Museu Histórico de Campos e vem para falar sobre a programação que vai marcar aí os 11 anos do museu, a posse da diretoria da Associação dos Amigos dos Museus de Campos e ainda fala sobre a preservação da história campista e a ameaça ao Livro Verde de fechar um patrimônio de Campos e do Brasil, que vai inclusive receber amanhã um ato aí simbólico, um abraço simbólico de toda a comunidade agentes da cultura de Campos, pessoas que estão ligadas, envolvidas, estão comprometidas com a cultura de Campos, e claro, querem melhor para a gente. E questão de Livro Verde não é só Campos, é Brasil, né? É a mais antiga do Brasil. Outras livrarias fecharam recentemente, né? E vem fechando, e essa mudança de comportamento do consumidor é sem freio, não tem volta. Então,
é preciso, o Edmundo colocou muito bem lá no seu artigo, está no portal folha1.com.br, só amor e carinho e essa coisa toda não vai salvar o livro verde. É preciso que se faça alguma coisa e as autoridades, como sempre a gente fala aqui, essa questão de cultura parece que não dá voto, mas como sempre diz o Aloysio também, pode não dar, mas tira voto. Então, aos senhores que têm a autoridade concedida pelo povo aí, fique atento. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Você pode baixar o aplicativo com o nome de Laboratório Plínio Bacelar. Vai lá na sua lojinha de aplicativos, dê um busca lá, Laboratório, já vai logo aparecer o Plínio Bacelar, mas já vai colocando ali Laboratório Plínio Bacelar e você vai encontrar ali nesse aplicativo uma série de funções, dentre elas a de acompanhar os resultados aí de seus exames. Olha que maravilha de mudança, né? Que beleza, que conforto, que tranquilidade para, né? Antes tinha que ligar ou tinha que ir, tinha que voltar, agora não, você recebe aí na palma da mão a informação do resultado que você espera. É destaque aqui no portal folha1.com.br, correria na Pelinca, homem é perseguido por telhados de lojas após roubar bicicleta. De acordo com o segurança presente, o homem roubou a bicicleta na Voluntários da Pátria e foi encontrado no telhado de uma loja. Rapidamente, é que teve um no meio do caminho, ele partindo com a bicicleta, teve um que deu uma taluda nele ali no pé da orelha e o cara caiu, caiu de bicicleta, caiu com tudo, já caiu em pé. E foi encontrado no telhado. Final da história, ele foi preso e a bicicleta recuperada. Novo censo, população do Norte Fluminense cresce e hoje chega a 920.815 habitantes. De 2010 a 2022, a população do Norte Fluminense cresceu 8,4%, maior do que a média nacional, né? O Brasil tem 203 milhões de habitantes. Romário se reúne com Vladimir e outros prefeitos da região. Em Itaperuna, senador esteve também com o deputado Murilo Gouveia. 2012 espelha 2024, a Vladimir e Jefferson, mais Tiago Rangel. Destaque aqui na cobertura do Grupo Folha da Manhã, do portal folha1.com.br, já com um tabuleiro eleitoral sendo movimentado para 2024. Certeza de candidatos só a partir das convenções de julho de 2024. É logo ali, um ano, praticamente um ano. Hoje, dia 29 de junho, então fique atento. Prefeitura publica normatização da concessão de bilhetagem eletrônica. A medida vai garantir pagamento de tarifa única, independentemente da linha ou das linhas e também da distância. Traficante Fiuza é transferido de Bangu para presídio federal. Preso desde 2005, ele foi considerado chefe do tráfico da Tiragosto. 31 presos serão transferidos, outros já foram. Menino de 4 anos morre com quadro suspeito de pneumonia em Itaperuna. Empresas da região participam de evento de práticas corporativas. A jornada ESG é organizada pela Firjan e Porto do Açu e foi destaque aqui no nosso programa na semana passada. Câmara solicita ao Copan tombamento de Aulivro Verde como patrimônio. Documento já assinado por 14 vereadores será enviado ao Conselho. Semáforo com risco de queda na Arthur Bernardes. Ele fica no cruzamento da Benedito Queiroz, no bairro Alphaville. Vladimir oficializa aí o reajuste salarial de 10%. Antônio Filho lança na próxima semana livro dos 25 anos do Trianon.
O evento de lançamento está marcado para terça-feira às 19 horas no próprio teatro. Hemocentro recebe primeira campanha de doação de pessoas LGBTQI a mais. A ação de doação de sangue aconteceu durante todo o dia de ontem. São João da Barra tem ponto facultativo nesta sexta-feira. Decreto em função do feriado municipal hoje, quinta-feira, dia de São Pedro. Homem morre após a colisão na RJ 224 entre Campos e São Francisco. A PAP faz 24 anos e apresenta a segunda mostra de neurodiversidade. E ainda, Galeria FEMAC recebe exposição do artista plástico Hernani Amorim. A abertura acontece nesta quinta-feira. Você faz a gentileza para mim ali, Rodrigo? Só de enquadrar aqui a minha querida Graziela Escocar, enquadrar aqui na imagem, né, para que a gente possa trazer aí o bom dia da Graziela e na sequência o seu também. Hoje a gente vai falar desse assunto que está, claro, evidentemente que todo mundo comentando, todo mundo falando, mas muita gente fez aquela história, né? Agora que a porta arrombou, a gente vai tentar trocar a fechadura, mas é possível sim. Eu recorro mais uma vez aqui à postagem do Edmundo, né, no seu blog, hospedado aqui no portal folhão.com.br, onde ele fala que só com romantização, só com amor, ao livro verde não vai ser salvo. É preciso ação realmente enérgica, rápida, do poder público e de todos nós, para que o Livro Verde se transforme, né? Pode ser, ele, inclusive, o que eu acho mais bacana é que se apresente solução, porque só criticar é fácil. Olha, eu venho aqui, elenco aqui 10, 20 motivos, não vou entrar em área administrativa, não é minha competência, acho que não compete a ninguém, se me permite comentar, mas no que diz respeito às ações externas, podemos elencar aqui, por exemplo, o comportamento do consumidor, que mudou, está comprando da internet, isso é fato, e não é, o problema não é só comprar livro, porque eu conheço bem o Livro Verde, e é uma das maiores fontes de rendimento de Ao Livro Verde, é justamente o material escolar. As escolas particulares, de uns anos para cá, passaram a ter o material escolar também, não é proibido ter, não, só estou falando que também é uma contribuição para que o pai possa, se o meu filho estuda aqui no colégio, tem o material dele ali que ele vai estudar, bom, por que não comprar por ali? Então, assim, desculpa, e foram 2 anos, claro, de pandemia. O setor escolar foi um dos últimos a voltar. Não é? Que foram 2 anos sem vender material, que é o maior motivo de faturamento de Ao Livro Verde. Conheço muito bem o senhor Ronaldo, a gente sempre conversou muito. Foram muitos anos divulgando e propagando aqui no rádio, na televisão, né, Ao Livro Verde. Então, assim, a gente pode elencar esse momento, mas eu acho que agora não é hora de encontrar quem é culpado, quem não é, quem deixou de fazer ou quem fez. É hora de agir. E aí, gente, esse recado é para você que tem o poder, para você que é eleito pelo povo, para você que é empresário. Se a livraria mais antiga é até o governo federal. É deputado, não, eu tô falando que não citei cargo, né, justamente para não direcionar uma crítica ou uma cobrança a um, até porque não é. Eu acho que de todos nós, é senador, é governador, é presidente, acho que até porque é a livraria mais antiga do Brasil. E por outro lado, mostra também bem como é que está o tratamento do centro da cidade, né? Para o centro da cidade. Não está legal. E está agonizando. E vem mais por aí, infelizmente. Minha querida Gisele Escocar, hoje é dia de Graziela. O Gisele aqui foi um devaneio desses assim, mas me perdoe. Graziela, bom dia. Obrigado pela sua presença. Eu ia falar, eu estava tão empolgado aqui para te apresentar que me cortaram agora, eu também errei, né? Hoje é dia de festa, que eu ia dizer, até esqueci. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar, mas vamos, evidentemente, que cultura tem sempre que trabalhar, né, menino? Como é que pode, né? Um bom dia aí para todos. Bom dia, bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar sempre com vocês aqui, amigos do museu, tá? Então, começamos ontem, né?
Abrimos no melhor estilo, com uma apresentação de jazz ali na frente do museu, com o Nota Jazz, que é um projeto que os meninos, o Matheus, está implantando aí, que é a divulgação desse estilo musical na nossa cidade. E aí ele utiliza geralmente o museu ali, né, como fundo para ele tocar. E começamos ontem com o jazz, depois tivemos a apresentação da peça de teatro, que é o Assassinato da Ana Pimenta, né, que o crime da Ana Pimenta foi julgado naquele prédio sede onde hoje é o museu, que foi o Tribunal do Júri. Então, o Guilherme Freitas, junto com o Paulo Vitor Santana, produziram uma apresentação incrível ontem e tivemos que abrir mais uma sessão. Eram 2 sessões, umas 19 horas, outra às 20. Tivemos que abrir às 21 devido à procura. Foi. E hoje temos mais. Hoje... Mas a encenação, desculpa, foi aonde? Qual... Então, a gente tem um Salão dos Fundos, que é a sala onde era o Tribunal do Júri. Sim. Né? E aí, então foi bem realista. Foi então. bem realista. Foi um crime hediondo que ocorreu na nossa cidade, né? Tá dentre os crimes célebres do Godofredo Tinoco, que realmente a Ana Pimenta era uma senhora escravista, que ela foi morta pelas escravizadas que ela possuía, né? Mas aí foi um crime que entrou para a história do Brasil, porque geralmente esses escravizados, a condenação era a forca, né? A morte, a sentença, mas elas não, elas foram encaminhadas para a cadeia, que era onde era a nossa casa de câmara e cadeia ali na praça, né? E o crime foi julgado ali, nesse salão, onde hoje é o Salão dos Fundos, onde está o acervo do Olavo Cardoso, Legal. Que era o Tribunal do Júri da cidade. Beleza. Bom, seja bem-vinda, é muita história, muito conteúdo para a gente contar. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, e aí sim a gente já entra em toda essa programação, em todos esses festejos, e claro, evidentemente que as outras demandas também. Rodrigo Gonçalves, hoje na bancada conosco, sempre bom, importante e um prazer renovado a cada dia ter a sua presença aqui. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, aqui da técnica. Bom dia especial a Graziela, que está aqui com a gente. Prazer te receber aqui. Primeiro, desejar aí um bom dia também aos nossos ouvintes em 98.3, também que acompanha a gente pelas redes sociais, que estão sempre ligados aqui no nosso programa. Rodrigo fica rindo, como é que eu vou apresentar ele? O cara, quando ele ganha bem, né, feliz, tá bem amado. Bom, vamos embora, deixa a vida particular para lá que você queria fofoca. Ó. Deixa eu te contar, meu filho. Bem, a gente, né, receber a Graziela hoje é uma data importante, é o dia mesmo do aniversário, como ela falou, a programação começou ontem, né, e vai até amanhã, mas hoje é o dia mesmo do aniversário do museu, quando o museu completa 11 anos. Podemos dizer que é um museu ainda jovem pela a estrutura de museu, né, mas tudo que carrega ali de história, né, o prédio por si só, né, a revitalização, a restauração e revitalização daquele espaço, né, e eu já tive a oportunidade de visitar o museu algumas vezes, né, e ainda sinto que a população de Campos precisa estar mais presente naquele espaço para conhecer sua história, porque uma população que não conhece sua identidade, a gente acaba presenciando situações como a gente está vivendo hoje. Porque eu vejo muita gente falando assim, por exemplo, da Livro Verde, e sei que poucas pessoas têm o hábito de comprar um livro ali, né? As pessoas agora, inclusive algumas pessoas hoje falando, foram na Livro Verde para comprar material escolar, como você falou. Mas a essência da livraria muitas vezes não é mantida, e as pessoas sequer sabem também dessa história, né, que ano que vem vai completar 180 anos, né, e que é a mais antiga. E quando o Cláudio fala dessa questão da mobilização que tem que existir, né, assim, mesmo que tardia, claro que as questões administrativas vão ter que ser levadas em consideração, mas a questão histórica, a questão do patrimônio, né, é algo que precisa ser pensado, porque como se é a livraria mais antiga do Brasil, cabe também, né, ações do governo federal, do Ministério da Cultura, né, e aí a gente tem representantes hoje lá, tanto aqui de Campos, como é o Caio Viana, como também da região, que é o Murilo Gouveia, né, e também acho que é importante a Assembleia Legislativa também se envolver nesse projeto para que se recupere. Né. A história de Campos, de uma certa forma, vem passando aí por problemas, mas a gente também tem que elogiar as coisas que dão certo, e o Museu de Campos é algo que vem dando certo. Eu fico feliz de ver a Graziela à frente do museu, independente de quem esteja à frente da prefeitura. Eu acho que política pública se faz assim, né, com
o que está dando certo tem que ser mantido, até pela questão da continuidade, isso é muito importante, porque aqui em Campos muitas vezes as coisas começam de uma forma, depois vão para outra e depois acabam não sendo concluídas, e a gente tem um exemplo também, né, do que muitas vezes isso pode ocasionar, como foi o caso do Palácio da Cultura, que até hoje não conseguiu retomar suas atividades devidamente, e aí a gente não vai entrar em questões se é culpa de A ou B, mas de fato hoje ele ainda não consegue ter a ocupação devida do seu espaço, mas o museu é sim algo que vem dando certo e mostra que a gente, quando quer fazer, a gente sabe fazer. Então, se a gente sabe fazer, por que não aplicar isso a outros patrimônios do nosso município? Perfeito, Rogério. Assim, quando você fala que está dando certo e tem que ser reconhecido, acho que é o mínimo que a gente pode fazer, mas também, assim, é um dando certo com tanto sacrifício, Sim. com tanto sacrifício. Mas mostra que a gente sabe fazer, não sabe? Que se fosse melhor organizado, porque esse sacrifício faz parte, claro, qualquer lugar, tudo faz parte. Mas o que eu não consigo enxergar é por que tanto sofrimento se nós temos tanta riqueza. É isso que eu não consigo. Eu não tenho essa... Também tem pouca capacidade, mas a pouquinho que eu tenho não consigo. E você eu sei que você sempre fala que ontem mesmo a gente recebeu o Rafael França aqui, né, que é professor de história, e você sempre fala dessa questão da valorização da história de Campos. Eu fiquei feliz de ouvir da parte dele que existe já algum trabalho. A gente sabe que às vezes já existe esse trabalho da história de Campos. Você, né, ver a Graziela contar a respeito do júri que teve lá e, né, com essa riqueza de detalhes, né, eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem essa história, né, da forma que ela pode ser contada e que de uma certa forma ela representa, porque isso, você imagina, isso é um marco para a história de Campos, mas deve ter sido um marco também para a questão do direito. Sim. Né? Então, assim, olha só, aqui em Campos aconteceu algo que marcou a história do direito, entendeu? No Brasil. Então, será que isso é contado? Será que isso é bem explorado, por exemplo, nas faculdades onde tem o curso de direito aqui? Entendeu? Então, isso é algo que precisa ser trabalhado de forma geral, a gente fazer esse reconhecimento de identidade. E a gente só vai valorizar a história quando a gente se reconhecer, né, nela. Então, se a gente não se reconhecer, vai ser bem difícil a gente conseguir mudar esse pensamento. Acho que a gente está no caminho. Né? E o museu está aí 11 anos. A gente tem, né, infelizmente, o contraponto do Olavo Cardoso, mas a gente tem ali o Museu de Campos mostrando que dá certo. E tendo pessoas à frente que realmente têm esse compromisso, a gente vai continuar avançando. Só sobre essa cobrança que eu sempre fiz nesses 30 e tantos anos de rádio, Graziela, não tem história no ensino fundamental aqui, basicão lá, nossas crianças, porque eu acredito muito no poder das crianças. Fundamental 1 que fala, né? É, Fundamental 1, né, Rodrigo? Me orienta aí que você é da educação agora, também. Porque você ficava perdido. Era até quinta série. Para mim é até quinta série. É o Fundamental 1, que agora... Enfim, essas mudanças todas são importantes, eu sou a favor disso tudo, eu estou, sabe, surfando essa onda toda, só que eu não consigo entender por que a gente está aqui, por exemplo, várias escolas particulares de Campos. Eu tenho conhecimento disso, hoje mesmo conversava com um amigo falando que está estudando lá, no ensino fundamental, a história do rio Tietê, que foi navegável, que foi... Caramba, a história do canal Campos Macaé, que foi navegável e que teve uma... Educação patrimonial, né, Cláudio? Aí você fala, quando que eu vou crescer, um adolescente, um jovem, e ter vontade de ir ao museu? Nunca, nem sei se tem museu em Campos, pela educação do município, eu não sei. Recentemente eu voltei, inclusive, para a sala de aula, sabe? Aí tô dando aula pro 7º, 8º ano, 9º ano. Lá em Pipeiras. E Pipeiras e Canzumbá também, não vou esquecer dos meus alunos. Canzumbá é legal. Pela prefeitura também de São João da Barra. Aí você vai na força do ódio, bota educação, bota cultura ali para essas coisas, história, cultura. Justamente, e eu tô falando tanto lá com os alunos quanto com a coordenação, que a gente tem que fazer um projeto voltado para a educação patrimonial, que como que a gente conhece Revolução Francesa, Revolução Russa, e a gente não conhece a história do local onde a gente habita, né? E justamente as crianças querendo saber, me perguntando o nome, por que o nome da comunidade é Enjeitado, Pipeiras, por que Canzumbá? Eu não conheço. Né? Então, eu sou de lá de São João da Barra, eu não sei, só sei de ouvir falar, mas não sei nem o que significa cada... Então a gente está buscando saber, né, até onde eu entendi, Enjeitados, é porque ninguém queria ir para lá, Enjeitados, então por isso Enjeitados fica dentro de Pipeiras, né, e a gente está procurando realmente fazer esse trabalho de educação patrimonial na escola, porque realmente foi o que você falou, Cláudio, a gente só conhece aquilo que a gente ama,
né, que a gente entende. Então, como que a gente conhece o Rio Tietê, mas não conhece o Rio Paraíba que está aqui? Então, a gente precisa fazer esse trabalho para a gente conhecer. Outra vertente também que a gente está trabalhando, que vai ter o primeiro EMUSE, né, que é o primeiro congresso de museus voltados para a educação, que vai ser na Bahia esse ano, que eu quero muito ir também, vai falar sobre a educação museal, que é uma educação que ocorre dentro dos museus que a gente já realiza no Museu Histórico de Campos, mas tem essa nova terminologia, que é a educação museal. Então, a gente também lá no Museu Histórico de Campos, a gente está preparando um material educativo. A gente publicou ano passado na Bienal um livro sobre o museu, né? Eu falei sobre o solar, a trajetória histórica do solar. Agora a gente quer fazer um livro realmente educativo, uma cartilha, né, no qual a criança possa ter acesso, porque é um livro mais para adulto, né, que conta a trajetória histórica, uma linguagem mais de historiador, e agora a gente quer fazer algo voltado realmente para a criança, que é a educação museal. Então, a partir da história do museu, você também conhece a história da sua cidade. E assim vai. A gente tem outros projetos também de realizar um livro paradidático voltado para a arqueologia, porque quando a gente fala do nosso indígena, né, aqui da região, o Goitacá, a gente, que material possui? Não tem nem foto, né? Uma foto que as pessoas geralmente procuram lá no museu. Ah, qual a imagem verídica do índio? Verdade. Porque aparece o indígena sempre com adereços. Fala, Cláudia. É aquela estátua, não é? Ah, não vou falar da estátua. Aqui, perdão, foi quem que fez? Eu sei que foram alguns artistas que eu respeito, eu entendo. É igual o hino de Campos. Respeito. Só que o arranjo, a melodia do hino de Campos é horrorosa, é horrível. Já falei isso para vários maestros aqui. É horrível. Como é que é o hino do Brasil? Pra cima, bonito. Aí eu digo, cara, com todo respeito, é uma crítica. Eu não sei nem tocar campainha. Popular, né, digamos assim. A maioria não sabe a letra do hino de Campos. Talvez por isso que ele não se tornou popular. Mas, cara, me perdoe a crítica, vai chover, depois pancada lá na cadeia. Cara, mas não tem problema, é meu... Pior de tudo, quando a gente... Aqueles índios eram horrorosos. Quando a gente fala... Roberto Henrique que tirou. Quando a gente fala dos amigos, eu sou de Campos, eles cantam o samba da Imperatriz. Campos, terra dos índios, Goitacá. Virou nosso hino, pior de tudo isso. Cara, assim, me perdoe aqui a minha indelicadeza musical, mas é o meu gosto e não é horrível e não fica legal, não. Agora, é preciso que se... assim, e não estou falando de talento, não, que eu acho fantástico. Sobre o hino de Campos... Só assim, eu tô falando do arranjo, ele poderia ser um pouquinho mais alegrinho. Eu vou revelar um projeto que a gente tem, que ainda está no papel, mas é o Gincana no museu. A gente quer fazer uma gincana. Esse projeto a gente já tinha antes da pandemia, né? Aí com a pandemia, você sabe como foi, você acompanhou tudo, inclusive você nos ajudou muito, tenho que falar aqui com os funcionários do museu. Cláudia aqui ajudou, encaminhou para os funcionários. Tenho que falar aqui algumas cestas básicas, tá, Cláudia? Muito obrigada. Não faça isso. Contribuiu, sim. Eu sei que com seus apoiadores você ajudou a gente. E o projeto que a gente tinha parou, mas a gente está voltando agora a todo vapor, que é o Gincana no museu. E uma das atividades dessa gincana cultural e histórica que a gente quer fazer é pedir os alunos da rede municipal para promover o hino de Campos em diversos estilos. Pode ser em reggae, pode ser em funk, pode ser em rock, a gente quer promover. E a ideia é que eles coloquem, né, na plataforma, no YouTube, e que depois tem alguns avaliadores, entendeu? E o grupo que for mais votado vai se apresentar no museu. Mas isso faz parte de uma etapa da gincana, que é o Gincana no museu, que a gente quer implantar até o próximo ano. Bom, maravilhoso, perfeito. Tem vários elogios aqui, agradecimentos a você. A Herta está colocando aqui que foi a Wanda Terezinha botando bom dia. Só achar o comentário da Herta Oliveira e também Célia da Luna, bom dia. Hoje temos cultura como uma mulher linda, inteligente, que nos faz amar Campos. Legal, tá vendo? Aqui, ó, foi muito impactante. A Wanda Terezinha coloca que foi assistir ontem e foi muito impactante. Viu? A Wanda Terezinha é da nossa academia.
campista de letras. Obrigada, Wanda. A Wanda esteve lá para prestigiar, muito obrigada. Edivar Júnior também esteve lá para prestigiar, a Auxiliadora estava lá, a Fernanda Campos também. É importante a gente falar desses nomes que acompanham o nosso trabalho, né? Então, pessoal, a gente tem muito para falar de história e a história se concentra no nosso museu, que é um guardião, né? Eu costumo brincar com os funcionários falando isso. A Herta também é uma funcionária lá do museu muito querida, que a gente chama ela de Tatá. Um beijo, Tatá. E a gente está se preparando para mais tarde. O dia promete hoje. Hoje vocês vão encontrar assim, um museu fechado nesse momento, porque senão os funcionários precisam todos participarem à noite, tá? E a partir das 17 horas a gente está de portas abertas, tá? É um diazinho, mas vai compensar muito a noite. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos 11 anos, né, que estão sendo completados hoje, né? O museu, ele, né, está em constante transformação. A pessoa que vai lá hoje, por mais que ela encontre, né, peças que estão lá sempre, mas está sempre aberta a exposições e também está sempre chegando um acervo novo, uma coisa nova, né, que é uma doação. Queria que você falasse o que a pessoa hoje que ainda não foi no museu, o que ele encontra no Museu de Campos em relação à história da nossa cidade. Isso, Rogério, eu tenho muito assim, prazer de dizer que o nosso museu não é um museu vitrine, que a pessoa chega lá e apenas encontra as vitrines, os objetos. Somos um museu interativo, né? Temos essa abordagem teatral. O Guilherme Freitas tem sido um grande parceiro. Então, eu peço sempre para o pessoal seguir nossa página no Instagram, que vai ver toda a programação que ocorre no museu. Mas se a pessoa for lá esporadicamente para visitar durante o dia, vai encontrar as salas de exposição permanente no segundo piso, que a gente fez na época com o Freitas. A gente tem que lembrar que o Carlos Freitas foi um museólogo e primeiro diretor do museu. Ele elaborou um projeto expositivo, bem didático mesmo, através de linhas do tempo. O Cristiano Plurrat também, que é outro historiador da cidade, participou desse projeto, um grande parceiro e amigo. E foi feito também esse projeto expositivo da linha do tempo, está no segundo piso do museu. Então, é ótimo para você conhecer a nossa história de Campos. Então, a gente fala desde a chegada dos portugueses, esse impacto com os nossos indígenas, depois o Sala do século XVIII, a gente vai falar da Benta Pereira, que todo mundo já escutou falar. É nome de rua, nome de escola, mas não sabe quem é, sabe? Os nomes, geralmente assim... Os visitantes falam, nossa, eu sempre ouvi falar do José do Patrocínio, do Nilo Peçanha, mas não sabia quem era. Aí, quando visita o museu, começam a conhecer. Essas visitas são guiadas? Como é que é? São guiadas. Hoje a gente chama de mediadas, porque a gente dá a oportunidade do visitante falar, perguntar. Então, é realmente aquela comunicação, mediação entre os nossos estagiários. Mandar um abraço para eles aí, que têm aguentado uma pancada de escolas, né, que todo dia a gente tem escola agendada de manhã, tarde. Você já levou a sua escola, inclusive, lá no museu. E os nossos estagiários estão bem preparados para isso. São do curso, geralmente, de História e de Geografia. Né? Mandar um abraço aí para Breno, para Ana Lu, para Júlia Nogueira, Júlia Quintete, o Paulo Vitor também, que está lá segurando essa barra, né, das escolas, que é um pouco cansativo, né, você receber aqueles grupos o tempo todo, mas o museu está aberto para isso. E quando a gente fala dessa história de Campos, você falou, são peças, mas também tem, na verdade, também tem um pouco dessa história contada através de relatos, não é isso? Sim. Aí, quando eu falo para você que é essa interatividade, né, o Guilherme, ele tem um curso lá, que ele é coordenador do curso Letras em Movimento, e uma das principais linhas do curso é trabalhar a história de Campos. E aí, enquanto historiador, eu levanto a pesquisa histórica e o Guilherme trabalha produzindo aquele texto para o teatro, né? Uhum. E aí, de vez em quando, para os alunos treinarem, eles acabam encenando peças ligadas à história, né, de Campos, ou relacionadas ao museu, relacionadas à história regional, como o caso do assassinato da Ana Pimenta. Ele está produzindo aí, está vindo ter o quarto meia-noite no museu, ele está produzindo aí a Rua das Cabeças, que todo mundo já ouviu falar, mas tem uma lenda urbana. Eu nunca ouvi falar. A Rua das Cabeças? Você já ouviu falar? É a Rua da Quitanda,
que é a rua onde é a Superintendência de Igualdade Racial, a Zumbi, né? Então tem toda uma história por trás aí que a gente vai revelar, e aí a gente pega a ideia do Halloween, mas a gente traz para o Brasil, que a gente faz no finados brasileiro, né? Então, a gente traz todo o regional voltado para Campos. É um fato histórico verídico que ocorreu, é um crime, realmente, a gente tem documentação desse crime verídico, a gente tem o Godofredo Tinoco, Gastão Machado, que conta esse crime de uma maneira mais romanceada, né? São memorialistas, e a gente traz à tona para o público história de Campos junto com a questão do terror. Agora, as comemorações vão até quando? E como que participam? É tudo aberto, é tudo de graça? Isso é importante frisar. Sabe que eu fui o último museu fora que eu fui foi o Museu Imperial. É interessante, você paga um valorzinho legal, não me lembro mais, é bem... O nosso museu, a entrada é significativo para quem está com a família toda, né? Então fica mais mais caro um pouco, mas assim, claro que vale, evidente que vale a pena muito. Mas assim, o nosso aqui é de graça. Isso. A entrada é gratuita e vai até sexta-feira. Agora a gente tem um grande parceiro, que é o Arthur Gomes, né? Que vai também oferecer sexta-feira um sarau, né? E o Arthur tem desenvolvido uma vez no mês, a última sexta-feira do mês, sarau no museu. E tem chamado um público também muito interessante para o museu, muito bom, tem sido muito agradável. Ele tem utilizado aquele espaço do café no museu, né? Então, tem aprimorado ainda mais o nosso trabalho. E como é que esse cronograma de data? Hoje, dia 30. Não, quinta, hoje 29. perdão, sexta-feira, dia 30. Hoje, 29. Isso vai até quando? Vai até sexta, até dia até 30, amanhã. Até amanhã. Isso aí. E hoje, como o Rogério falou, hoje é a data realmente que foi inaugurado o museu, dia 29. Né? Dia 29 é dia o... 29, foi a data que inaugurou lá em 2012. E hoje a gente vai dar posse aos amigos dos museus municipais. É uma associação de amigos, porque a gente está pensando cada vez mais, e os outros museus, pelo que eu tenho acompanhado, têm pensado na sustentabilidade, né? A gente tem a questão do poder público, sim. O museu é um museu municipal, a gente tem que lembrar disso, mas os outros museus estão buscando outras fontes de renda para sobreviverem realmente, né? Isso tipo o quê? Isso devido à pandemia, associações de amigos, né? Associações de amigos que aí você funda, você tem um CNPJ. Eu coloquei até isso para a gente falar no segundo bloco, sim, mais detalhadamente, até para a gente falar um pouquinho sobre essa prática. Mas eu queria que você reforçasse um pouco também da programação de ontem, né? Porque, como você falou, já teve essa apresentação e eu parei nessa questão do projeto Nota Jazz, que aconteceu lá em frente. Queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona, que eu achei bastante interessante, até uma oportunidade para a gente falar sobre. Teve essa apresentação ontem, eu vi as imagens, né? Já estava disponível, inclusive, no site da prefeitura, do pessoal tocando lá na frente. Isso é bem legal, porque quem está passando pela praça também, né, volta a sua atenção para lá. E esse projeto tem alguma relação com vocês, ou vocês só cedem o espaço? A gente cede o espaço, mas é interessante que eles nos procuraram porque eles querem realmente democratizar a questão musical em Campos e mostrando esse estilo musical que é o jazz, né? Que aqui a gente realmente não tem muito, né? Então eles procuraram o museu para ser um local, né, que eles possam tocar, né, como cenário, né, e em frente a um patrimônio histórico. E aí a gente permitiu que isso aconteça, a gente dá total apoio, assistência ali técnica, inclusive. E eles têm tocado, que é o projeto Nota Jazz, que é para isso mesmo, democratizar o jazz na nossa cidade. Que legal. E eles têm tocado, geralmente, eles tocam na saída, na hora que o comércio está fechando, por lá de umas 4, 5 horas. Isso então é periódico? Assim. Eles têm tocado 2 vezes no mês, nos dias de quarta-feira. E aí vocês anunciam lá na rede social do... Isso, a gente anuncia na rede social do museu. Eles também têm a página do projeto, vale a pena vocês seguirem, é Nota Jazz. Né? E o Matheus, ele tem pedido realmente para o pessoal seguir a página, conhecer o projeto. E é lindo. E a gente abriu com chave de ouro, né? Então, foi ótimo. Foi uma apresentação em tanto.
Imagino. Como você falou ali, o museu ele faz esse flerte, vamos dizer assim, né, com não só com a questão histórica diretamente, né, de patrimônio, de material, assim, né, ele faz esse flerte também com essa programação cultural, né, que isso faz com que o Meia-Noite no Museu a última vez eu tentei ir e não consegui, porque, né, já estava cheio, né? Então tem essa questão. E você acha que a população tem entendido o papel do museu, tem frequentado? Você acha que ainda falta por parte da população essa proximidade maior? Até para a gente falar um pouco sobre o Amigos, que a gente vai entrar daqui a pouco, mas você percebe que hoje as pessoas estão mais próximas, elas conhecem, porque eu tive a oportunidade de visitar o museu algumas vezes, né, como você falou, acompanhando a uma escola, mandar um abraço para o Fabiano lá do Centro Escola Riachuelo, e a gente já acompanhou ele algumas vezes, os alunos lá, né? E ali tem um pouco da história, um pouco de tudo, né? Tem um pouco sobre a história da ferrovia, tem um pouco sobre a história, quadros que mostram imagens antigas da nossa cidade, até para a pessoa comparar, e é interessante porque você ali dentro você olha e você tem a perspectiva de fora para você, né, comparar, né, como que era, né? Então é legal que vai falando, aqui é aquele lado ali onde é o Ninho das Águias, aí a pessoa olha a imagem e consegue, né, fazer esse comparativo, que nem sempre, infelizmente, ainda, porque muita coisa se perdeu do que a gente vê ali dentro. Mas tem muito, um pouco de arqueologia também tem, né? Porque de coisas que foram encontradas, um pouco sobre a parte da escravidão. E tem bastante material ali para as pessoas conhecerem, né? Tem um cofre lá também que tem a sua história, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que a pessoa... Na entrada logo tem a parte da ferrovia. Todo esse arquivo é de doação, por exemplo, esse da ferrovia já estava com a gente ou foi doado pela FCA? Como é que foi? Isso. A exposição da ferrovia, ela é daqui nossa. Só que esses objetos ficavam na estação ferroviária, onde hoje é a Secretaria de Educação. Quando o museu foi inaugurar, a gente pediu a cessão, né, do acervo para o museu. E finalmente foi cedido, está lá no museu. É um acervo que é tombado, inclusive, pelo IFAM, porque ele conta parte da história da ferrovia do Brasil, né? Todo ano eu tenho que mandar relatórios sobre esse acervo. E, finalmente, agora ele está completinho, que a gente estava faltando o letreiro da Leopoldina, que estava lá na garagem do Olavo Cardoso, e a gente conseguiu, aí, com o empenho de alguns amigos, sabe? Com o Matheus, né, que é daqui da Folha da Manhã, o Matheus Berrier, o Edmundo Siqueira, com o empenho de alguns amigos, a gente conseguiu que o letreiro estivesse agora, faz parte do conjunto, né? E aí temos, logo depois, uma sala de exposição temporária, que é uma sala destinada realmente a cada 2 meses, no máximo, a gente recebeu uma exposição. No momento, a gente está com a exposição do Graal Detectorismo, que é um grupo aqui também muito interessante, vale a pena seguir a página deles, Graal Detectorismo. Eles ajudaram na descoberta da cápsula do tempo que estava lá no Jardim São Benedito. A gente está mostrando essa cápsula do tempo através do equipamento de detectorismo, né? Conseguimos achar a cápsula do tempo e estamos em busca de outras cápsulas do tempo, tá? Quem sabe por aqui que tem uma cápsula do tempo, hein? A gente tem que pesquisar nos jornais antigos e aí a gente vai com o pessoal do Graal Detectorismo, mostrando o que eles têm pesquisado, o que eles têm achado, como é a forma de catalogação que eles têm feito. E quando eles acham essas peças, elas fazem parte de um acervo deles? Como é que é? Deles, por enquanto. Algumas coisas eles já estão doando para o museu, como a própria cápsula do tempo. E a gente também está contribuindo. Que cápsula do tempo é essa? Eu não conheço essa história. Agora eu não me lembro o ano, mas foi enterrada uma cápsula do tempo em frente à Academia Campista de Letras, né? Foi enterrada em um pote de vidro e aí tinha cartas, tinha jornais da época, né? O que eles gostariam ali, os acadêmicos, para o futuro, né? E aí ela foi enterrada. Já sabia da existência dela? Já sabia da existência. O Genil Soares, que é um grande amigo do museu e também presidente do Instituto Histórico, ele começou a pesquisar essas cápsulas do tempo, né? E ele viu que tinha uma ali. Só que ele precisava de ajuda, né? Aonde achar, aonde a localização correta, né? Então, naquela calçadinha ali em frente, assim, mas do ladinho da calçadinha. Aí achou através do grupo do Graal Detectorismo, porque colocou moedas, né? Colocou moedas e aí eles
conseguiram, né, E aí, então, detectar. eles são de Campos, esse grupo? São de Campos, eles têm pesquisado muito, escavado muito lá em Lagoa de Cima. Eles têm um material riquíssimo e a exposição está até o próximo mês, até o dia 29 do próximo mês. Vale muito a pena ir lá conhecer. É também um trabalho de arqueologia, porque a partir do momento que eles conseguem detectar algo, eles escavam também, tem toda uma técnica, tá? E eles mostram isso na página deles, tem vídeo no YouTube mostrando como eles fazem. São os caçadores de relíquia da nossa cidade. Olha que legal, não conhecia, tá vendo? Eu estava pesquisando aqui no Folha... Como é que escreve? Graal mesmo? Graal, Graal. Tá, vou pesquisar aqui também. Você quer que posta lá? Não, até como escreve, é com G-R... Dois As. L. Isso. Graal. Aquele que você passa ali no... Não, aquele que quando você vai para São Paulo tem um monte de loja lá. Graal. Tá. 62 anos tinha a cápsula do tempo do Jardim São Benedito. Isso aí. Legal, né? E tem outras. O Genilson levantou outras cápsulas do tempo na cidade, tá? Só que são de mais difícil acesso, né? Que algumas construções, foi o que a gente falou, né? Infelizmente não existe mais. Mas então, aí essa exposição, vamos seguir lá mostrando o pessoal um pouquinho. Aí tem lá essa sala de exposição que você falou que ela muda de vez em quando, né? Sim, essa sala de exposição justamente a gente faz isso. Traz artistas, né? Porque Campos não tem uma galeria de arte. Então, coube ao museu receber também artistas, né, expondo seu trabalho. Então a gente teve uma exposição recente do Rodrigo Espinosa, por exemplo, e a gente traz nessa sala debates, né, ou grupos como o Grau Detectorismo, que as pessoas ainda desconhecem o trabalho que é realizado por eles. Sim. E acaba revelando, né? Então, a próxima exposição, inclusive, vai ser da Bia Mauad, que é a neta do Godofredo Tinoco, sabe? Que era um memorialista, um escritor da nossa cidade. E a Bia é artista plástica e ela também doou o acervo do avô para o museu. E, além disso, ela está montando uma exposição muito afetiva sobre o avô. Então, a gente vai fazer uma homenagem a esse memorialista, né? O Godofredo Tinoco. O acervo dele que foi doado o quê? Tudo que ele produziu, livros que ele produziu, por exemplo, ele é muito conhecido como a Vida Amorosa. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Vida Amorosa do Saldanha da Gama, né? Mas é um livro que me decepcionou um pouco, porque o título não condiz com... né? A historiadora também gosta de uma fofoca histórica. Eu achei que eu ia achar vários casos amorosos ali de Saldanha da Gama, mas fiquei decepcionada porque ele se apaixonou por uma mulher só, morreu apaixonado por ela e ela casa com outra, ele foi pra guerra, enfim. A vida amorosa. Nem sempre a vida amorosa é tão amorosa. Mas o título é bem comercial, né? O título é bem comercial. Nem sempre a vida amorosa é tão romântica, né? Às vezes é mais sórdida. Era amor da parte dele, né? Mas bem triste a vida de Saldanha da Gama. Ele foi para a Guerra do Paraguai, tá? Então, nessa, a esposa não recebe notícias dele, ele se casa com essa Emília, não recebe notícias dele. O pai da Emília, preocupado, ela sozinha, morando no Rio, né? Ele vai e casa a filha com outra pessoa. E quando ele volta da guerra, ele encontra a esposa casada. Meu Deus, tadinho. Com outra pessoa, olha só. E depois ele não casou com mais ninguém. Morreu apaixonado por Emília. Tristeza. Contei o livro. É desse jeito. Deu spoiler. Você não deu spoiler, você deu o livro todo. Mas legal, Não, mas assim, claro que aí... Mas é bom saber que existe relato disso, porque a gente nem sabe às vezes, né? Esse é o problema. Eu não sabia que existe. Mas ele casou lá na guerra? Não. Ele casou antes. Não, ele casou com a Emília antes, tá. Mas ele foi pra guerra e não casou na guerra. Aí naquela época muita gente achava, quando não dava notícia, achava que tinha morrido. Claro, até hoje. Aí... Ele ficou 7 anos. Aí viúva pode casar de novo. Notícia. 7 anos sem dar notícia. Aí viúva pode casar de novo. Aí ela foi dada como viúva, casou de novo. Ela preocupada com ela sozinha, morando no Rio, fez ela casar novamente, né? Porque mulheres não tinham profissão, não tinham. Então, o pai estava preocupado com a segurança até econômica dela. Como que minha filha vai sobreviver, né? Exato. Então, ele pega e casa a esposa. Quando ele volta, a decepção. E é um fato histórico, verídico, que o Godofredo utilizou as cartas, a troca de cartas
que ele tinha, o Saldanha da Gama tinha com o pai muito rígido, você vê na troca de correspondências, né? E o Godofredo, ele faz essas anotações, ele tem as cartas, né? E tudo que ela doou é a pesquisa que o Godofredo fez para escrever. Olha que legal. Né? Então é bem interessante. Isso vai estar em exposição também. Vai estar em exposição também. Olha que bacana. Viu? Bom, Rodrigo, são 7h53, tem... A gente não ficava aí, só para terminar de falar um pouquinho mais, como a gente fala, é interessante que as pessoas visitem o museu, mas eu sei que muita gente ainda não fez isso, muita gente ainda não, geralmente quem vai ao museu volta, mas muitas pessoas ainda não foram, então ela falou dessa parte, eu queria que você falasse um pouco mais do acervo, e aí você falou já dessa parte aí, o que mais encontra lá? Então, a gente tem roupas também, né? Tem roupas, a gente tem móveis. Tem móveis, que é principalmente do Olavo Cardoso, que é uma situação realmente não muito agradável, mas é um museu guardando outro museu. A verdade é essa, seja dita, né? O Olavo Cardoso é um museu-casa, é uma temática completamente diferente, mas quando ele foi inaugurado, ele tinha parte do acervo do Museu Histórico, porque o prédio do Museu Histórico, onde é a sede do museu hoje, ele teve um museu, sim, nos anos 90, mas ele foi fechado em 97 pela Defesa Civil. Sabe? Era um projeto de museu. Ah, Grazi, por que você não reconhece os anos para trás? Né? Nos anos 90, é porque era um projeto de museu, sabe? Ele, na lei, era um projeto. Então, o que aconteceu em 97, ele foi fechado pela Defesa Civil, somente em 2009 começaram as obras de restauração do prédio, em 2012 ele é entregue para a municipalidade como museu, né? Bom, então são 7h55 agora, eu vou te pedir licença rapidamente, Graziela, para a gente fazer aqui um intervalo. Segue falando aqui de cultura, de história de Campos. Tem várias perguntas aqui já também, tem o próprio Maurício falando aqui qual o maior desafio da historiadora. Depois a gente fala sobre a cultura no Brasil todo, a história como um todo, né, em todas as cidades, cada uma tem as suas dificuldades. Né? A gente sempre acha que a nossa é a mais difícil. Tem outras iguais, piores, mas claro que a nossa é mais difícil, porque é a nossa luta, né? Mas, sobretudo, no Brasil, é difícil de ponta a ponta. Você fala daqui a pouco, por favor. Sim, pode deixar. Então, rapidamente, 7h56, um rápido intervalo para a gente continuar a nossa conversa com a Graziela Escocar, coordenadora do Museu Histórico de Campos. Hoje o Rodrigo Gonçalves na bancada e o patrocínio é de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001, 2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.